Olá a todos! Bem-vindos a mais um IIF Dicas. Meu nome é Rafael Luvizetto e nessa dica eu vou mostrar para vocês uma maneira muito simples de transferir as nossas fotos para o computador e organizar elas. Então, primeiramente, uma maneira muito fácil da gente organizar essa foto é criando uma pasta geral, que vão conter todas as fotos que a gente fizer no decorrer da vida. Então vamos lá. Todos os computadores, eles já têm algumas pastas pré-montadas. E uma dessas pastas é uma pasta chamada Imagens, que é onde a gente pode salvar uma pasta com o nosso nome. Por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho uma pasta chamada Fotografias Rafael Luvizetto. E dentro dessa pasta vão estar todas as fotos que eu fiz, todos os trabalhos, sendo eles pessoal ou comercial. Então a primeira ideia já é criar essa pasta. E dentro dessa pasta, a gente vai se organizar por ano também. Por exemplo, aqui eu tenho uma pasta do ano 2016 e uma pasta do ano 2017. Quando eu abro essa pasta do ano 2016, eu já tenho alguns trabalhos separados. E uma ideia muito boa também é a gente sempre se organizar por data. E por que por data? A primeira questão, sempre que a gente coloca a data no nosso trabalho, a gente nunca vai ter nome repetido. Por exemplo, eu faço muita foto no centro de São Paulo. Então já fui 10, 20 vezes realizar ensaio no centro de São Paulo. Se eu transferir as fotos para o meu computador e criar uma pasta chamada Centro de São Paulo, vai ficar um pouco confusa. Eu não vou ter um acesso rápido a esses arquivos. Então, se eu colocar a data, eu já vou saber, eu quero visualizar as fotos do centro de São Paulo do dia tal do mês tal. Então, eu já vou ter essa facilidade. E outra coisa muito legal que essa organização por data nos faz, é sempre, ela vai separar as fotos por ordem cronológica. Mas como? Olha que simples. Nesses meus arquivos, vocês podem ver que tem um número que a princípio parece esquisito. 16, 07, 23. Isso, na verdade, é a data invertida. Então aqui eu comecei pelo ano. 2016, no mês 7, no dia 23. E por que eu fiz dessa maneira? Se eu tiver vários arquivos em uma pasta, eles sempre vão ficar numa ordem cronológica. Ou seja, vamos supor que eu tenho fotografias desde 2010. Se eu organizar dessa maneira, por exemplo, 10/01/01, dia 1 de janeiro de 2010, e depois eu fizer outra foto em fevereiro, em março, em 2011, 2013, 2014, elas nunca vão perder essa ordem cronológica. Caso eu faça o contrário, por exemplo, separe por dia, mês e ano, primeiro vai aparecer as fotos de todos os dias primeiros que eu fotografei, por exemplo, dia 1º de janeiro de 2000 e tal, dia 1º de fevereiro de 2000 e tal, 1º de março, e isso não vai ficar numa ordem cronológica. E se eu fizer por mês, também. Ela vai perder a ordem, vai aparecer primeiro todas as fotos que eu realizei em janeiro, independente do mês, em fevereiro, independente do ano, e assim vai. Então, dessa maneira, como vocês estão vendo na tela, elas sempre vão ficar super bem organizadas. E além de eu ter a data, eu vou ter o assunto que me lembre. Por exemplo, essas 4 primeiras pastas são de casamento. Então aqui eu tenho a data, 23 de julho de 2016, Adriana e André. 27 de agosto de 2016, Andréia e Tiago. Luiz e Gabriel, Priscila e Marcel. E não é só isso. Eu vou vou criar essa pasta e dentro dessa pasta eu vou fazer outras pastas. Porque não adianta só eu criar a pasta e jogar todos os arquivos dentro dela. Depois eu vou realizar tratamento, vou realizar edição, vai ter foto que eu vou salvar para usar na internet, foto que eu vou salvar para imprimir. Então a gente tem que separar todos esses arquivos. Então a primeira pasta que eu recomendo a gente criar, quando a gente criar o nome do arquivo, vai ser uma pasta chamada Originais.
que é como vocês podem ver aqui na tela. Essa pasta chamada Originais. Que vai ter nessa pasta? Todas as fotos que saíram da câmera. E essas fotos a gente não vai alterar. Essas fotos são as fotos originais, as fotos brutos da nossa câmera. Então, se a gente for alterar, por exemplo, eu abrir essas fotografias em um programa de tratamento, por exemplo, no Lightroom ou no Photoshop, e realizar um tratamento em cima dessa foto, eu vou salvar ela de uma outra maneira. Então, se eu salvar ela de uma outra maneira, eu vou salvar em uma outra pasta. Então, aqui no caso, dentro do nome do meu trabalho, eu tenho essa pasta chamada Originais, uma pasta chamada Finais, para as fotos finais, uma chamada Exportadas, que é, por exemplo, para as fotos que eu vou enviar para o meu cliente, para ele escolher as melhores fotos. São as fotos que ainda não vão estar finalizadas. Então, são as fotos apenas exportadas, às vezes com um tratamento básico ou não. E uma outra pasta que a gente vai ter é uma pasta chamada Documentos, que é uma pasta legal, por exemplo, se a gente for fazer um trabalho, para a gente armazenar nessa pasta o orçamento, algumas referências que o cliente passou, algumas referências que você localizou. Então você vai ter todos esses documentos. E aí, por exemplo, você vai fazer uma reunião sobre esse trabalho. E isso vai facilitar muito. Quando você abrir essa pasta, você já vai ter tudo junto. Tanto as referências que o cliente te passou, as referências que você pegou, como o orçamento do trabalho. Então, se o cliente quiser negociar alguma parte, quiser dar uma olhada nas imagens que você acha legal, você vai ter tudo junto e tudo offline também. Você não vai precisar abrir o e-mail para procurar ou ter que procurar numa pasta diferente. Isso é muito importante porque o que o cliente vê muito num fotógrafo é organização, agilidade. Então, se a gente tiver tudo organizadinho, como estão essas pastas que vocês estão vendo, vai facilitar o nosso trabalho, vai facilitar a nossa comunicação com o cliente e vai facilitar num futuro, quando eu quiser localizar essas fotos. Então, vamos lá. Tendo essas pastas prontas, eu recomendo a gente sempre ter um leitor de cartão. Aqui a gente vai fazer uma transferência manual para o nosso computador. Então eu vou pegar esse leitor de cartão com uma saída USB, o cartão já está plugado aqui, e colocar no meu computador. Aqui na minha área de trabalho, ele já vai abrir um ícone, aqui no caso, chamado EOS Digital. Quando eu abrir essa pastinha, eu vou ter duas pastas que a minha câmera salvou automaticamente. E as pastas que estão as minhas fotografias é nessa pasta chamada DCIM. E aqui tem uma outra pasta chamada SEM EOS 5D, que é o nome da câmera. Então aqui estão as minhas fotografias desse trabalho. Então a maneira correta seria abrir a minha pasta Imagens, Fotografias Rafael Lovizetto, por exemplo, 2016. Vou criar uma pasta 16/12/02 e IF Dicas. Dentro dessa pasta eu vou criar minha pasta chamada Originais, que são as fotos que saíram da câmera. E aqui eu clico na pasta que estão as fotos da câmera e arrasto para o meu computador. E aqui eu já tenho um arquivo super organizado. 16/12/02 e IF Dicas. Dentro dele eu tenho as minhas fotografias originais e eu posso criar nova pasta. Por exemplo, Finais, Exportadas, Documentos. Feito isso,
todo mundo já sabe, a gente precisa realizar o backup dessa imagem. Então aqui eu já estou com o meu HD. Eu já tenho essa pasta pronta. E eu vou realizar esse backup. Já tenho o meu HD pronto. Aqui fotografias. Rafael Luvizetto, 2016. IF Dicas. Cliquei. Arrastei para o meu HD. E já estou seguro. Eu já estou com as fotos no meu computador de uma maneira super organizada, numa pasta certa. Depois que eu realizar tratamento, eu já tenho uma pasta pronta para onde eu vou salvar. E essas fotografias já estão no meu HD. Ou seja, se der um problema no meu computador, eu tenho essas fotos no meu HD. Se der um problema no meu HD, eu tenho essas fotos no meu computador. Sendo assim, eu já posso formatar o meu cartão. Legal, gente? Então eu vou ficar por aqui. Essa foi mais uma dica do IF Dicas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, pode dar um curtir aí, compartilhar e seguir a nossa página. Muito obrigado e até a próxima dica.